A minha principal força é justamente os meus filhos. Meus irmãos, eu não queria nem tocar nesse assunto, porque é um assunto muito delicado, que é a situação, né, do humorista e ator, artista da Praça é Nossa, Cris Pereira, meu xará de sobrenome, né? Que ele está sendo acusado pela ex-mulher aí, né, de ter abusado da sua filha enquanto era menor de idade, né? Parece que ele tem, eu acho que tem 3 ou 4 filhos. Não sei dizer o certo. Se você souber, deixa na descrição aí. E parece que isso viralizou aí nas redes sociais e está viralizando até hoje. Me parece que o advogado dele conseguiu a absolvição dele na primeira instância. Mas na segunda instância ele foi condenado entre 18 a 20 anos. Se você também souber, deixa aí. Tá bom, galera? Então me desculpe aí eu não saber a informação correta. Mas, galera, eu não vou julgar ninguém, até porque quem sou eu para julgar alguém, né? E nessa geração hoje em dia, isso que está acontecendo é bíblico, porque muitos casos aí de, né, que eu não posso falar o nome aqui, de abuso a menor de idade, de pai, de padrasto, de tio, de pessoas estranhas, aumentou muito. E quando um cara desse para na cadeia, né, é complicado, o cara vira moça. Não é verdade? Você pode reparar que todo preso, antes de ser preso, ele é valentão com uma arma na mão. Mas quando ele vai preso pela polícia, ele encobre a cabeça, abaixa a cabeça, ele parece um cordeirinho, né? Um cordeirinho, essa que é a realidade. Mas enfim, pessoal, eu quero trazer aqui vídeos aqui de provas aqui que falam sobre o caso. Eu gostaria de saber a tua opinião, o que você acha. Então dá uma olhada aqui nesse vídeo aqui e fica até comigo até o final, por favor, se você puder. Tá bom? Aproveita e já deixa aquele like maroto para me abençoar se você quiser. Você não é obrigado a deixar like, se inscrever no canal e hypar o vídeo. Olha só esse vídeo aqui da versão do Cris Pereira. Depois, no final, vou trazer da ex-esposa dele falando também. A minha principal força é justamente os meus filhos. A minha principal força é principalmente os meus filhos. Que todos eu assumi. Todos eu assumi. Não tem como alguém falar que eu não assumi nenhum filho. Assumi de forma de registro, né, dessas formas burocráticas, mas principalmente a forma de amor e acolhimento. Essa foi a principal forma que eu assumi meus filhos. Todos eu assumi. E nessa situação que foi exposta dentro de um sigilo que não era para ser quebrado, eu já queria ter falado há muito tempo sobre isso. Eu tentava poder falar, mas aí a assessoria jurídica, as pessoas que me acompanham, sempre disseram, não, cara, tu vai ter um dia que tu vai poder falar. Não queria estar falando dessa forma. Mas o que acontece é que eu recentemente, há um ano, eu consegui falar um pouco mais sobre isso, né? Num podcast que teve até um corte que já está exposto, que já foi exposto para as pessoas. Ali já podem ter uma ideia do que estava acontecendo. Eu vou ser breve, não quero demorar e vamos lá. A principal situação, eu fui absolvido em primeira instância com méritos, né? Porque além de ser absolvido por não ter provas, eu fui absolvido por ter participado de todas as provas que eu pedi para fazer, que eu incentivei a fazer, incentivei a toda a situação para que eu fizesse. Então, já que querem saber de mim, já que estão falando alguma coisa de mim, por favor, pesquisem a minha vida, vão atrás de mim então, vão atrás de mim, busquem, me deem ferramentas, me deem situações, me deem testes, me deem provas, me deem o que for para eu participar, para eu fazer, para eu estar de peito aberto para fazer. E fiz todos, e todos foram favoráveis, né? Por isso que eu fui absolvido em primeira instância. E aí tem as questões de recorrer, tem todos os processos e vão seguir, só que todos os testes que eram para ser feito, todas as provas que precisava fazer,
Eu fiz. Todas. Todas. Não tem ninguém que pode dizer, mas essa não foi todas. E todas foram favoráveis. Todas foram favoráveis. Porque eu não sou pai de 4 anos para cá, que é o tempo que eu não vejo minha filha. Eu sou pai há 27 anos, né? Minha filha tem 26, mais velha, contando a gestação. 27 anos, de 5 filhos, que todos foram acolhidos da melhor forma. Todos foram acolhidos da melhor forma. Minhas filhas mais velhas moravam comigo até pouco tempo. Moravam comigo, minhas 2 filhas mais velhas, né? Mais velhas. E há pouco tempo não moram porque elas se tornaram adultas, né? Uma estuda arquitetura, outra faz música, e elas seguem a vida delas, mas sempre nos meus braços. E elas que me seguram, né? Assim como meu filho Murilo, assim como meu filho Ben, que são completamente apaixonados por mim, assim como eu sou por eles. Todos. E sou amado por todos. Todos. Da minha família, amigos e tudo. Então, é uma grande prova que eu estou passando e eu vou seguir caminhando de peito aberto, cabeça erguida, porque quem não deve não teme. A descrição diz o seguinte, olha só, que na região, inclusive, da menina, que na época tinha 3 anos de idade, as partes íntimas externas com desenvolvimentos de acordo com a idade da paciente, isso foi a própria justiça que solicitou, foi o processo que a justiça contratou uma perícia no Instituto Médico Legal para examinar a garota quando chegou a acusação, tá? Ok, então vamos lá. Mucosa das partes íntimas de coloração rosa, ímen anular e medindo 2 milímetros de introdução da extremidade, indicador do examinador. Durante a palestra mantida com a periciada, observamos que ela apresenta desenvolvimento mental de acordo com a sua idade cronológica. Os regulamentos da face, pescoço, região anterior de tórax, regiões mamárias, tudo em perfeito estado. Discussão, vamos lá. Não há sinal de ato libidinoso. Nessas condições, respondo ao primeiro quesito que não. Ao segundo quesito, não. Ao terceiro quesito, não. Instrumento contundente ao quarto quesito, também não. Ao quinto quesito, não. Ao sexto quesito, não. Ao sétimo quesito, não. E como nada mais houvesse para constar, encerro o presente. Então, ou seja, não houve, segundo a perícia que foi contratada pela Justiça do Rio Grande do Sul, através do Ministério Público do Estado, ela passou pelo IML, fez o exame de corpo de delito e não foi verificado nenhum tipo de violação sexual nessa menina, tá? Porém, acontece o seguinte, a mãe, Carolina, que é a terceira esposa, inclusive, do Cris, ela contratou um psicólogo chamado Renato Caminha, que ele fez o quê? Ele fez o laudo para recorrer em segunda instância. Ele mesmo, o próprio psicólogo, ele fez o laudo com a menina. E acontece que, nesse laudo, na segunda instância, foi quando ele foi condenado, o Cris. Mas vale lembrar que ele foi inocentado no primeiro. Então está 1 a 1, tá? Então, ou seja, nesse laudo pericial, de forma alguma, né, dizendo que não vale o Renato Caminha como um profissional, né, um psicólogo renomado, inclusive, que o laudo dele não vale. Mas o que acontece? Agora vai para a terceira instância, né? Por quê? Porque ainda faltam provas para saber se Cris Pereira será condenado ou não através do crime de suicídio. Até agora, nada disso foi declarado. E segundo a nota pública de esclarecimento dos próprios advogados do próprio Cris Pereira, diz o seguinte: mantemos plena confiança no reconhecimento do equívoco de julgamento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, visto que nenhuma das provas efetivamente produzidas sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa e analisadas na sentença absolutória de primeiro grau foi devidamente apreciada do julgamento de segunda instância. Temos plena convicção da inocência do Cristiano Pereira e confiamos no Poder Judiciário, Dr. Edson Cunha, que é o advogado do Cris Pereira. Então, ou seja, em primeira instância, ele foi absolvido. Na segunda instância, o desembargador entendeu que através do laudo que foi contratado particular pela mãe, não é um laudo onde o próprio Estado contratou, quem contratou foi a mãe, o psicólogo, inclusive, o Renato Caminha. Ele apresentou esse laudo e através desse laudo foi que o desembargador incriminou o Cris Pereira a 18 anos de cadeia. Agora, cabe recurso, vai para a terceira instância. Pois é, meus irmãos, vocês puderam ver aí, né, a versão aí do Cris Pereira, ele chorando, né, ele dando a versão dele. Também teve um outro vídeo aí direto do Felipe Campos, né? Contando a história, a verdadeira história, né? Eu vou ficar aqui até na atividade para que, caso souber de mais alguma coisa, trago aqui no meu canal. E agora eu quero que você escute aí a versão da sua ex-mulher. O que você acha disso? Valeu, galera. Que Deus abençoe você e toda a sua família e te livre de pessoas desse nível aí que abusam de menores, né? Porque isso é um crime hediondo. Até eu, se fosse, né, aqueles cara largador de aço, eu não me responderia por mim. Valeu, Deus abençoe vocês. Oi, gente. Diante de
toda essa repercussão, não tem como eu não hablar, tá? Então vou tentar ser breve, tá? O que acontece? Chegou muita gente no meu perfil, eu não imaginei que fosse respingar assim em mim, mas respingou com motivos, né? Afinal, eu sou mãe de 2 filhas do Cris, criamos 2 meninas juntos, que são 2 seres maravilhosos e iluminados. Então o que eu quero falar? Eu conheço o Cris desde os meus 14 anos de idade. Nós somos pais adolescentes. Falando do que está acontecendo no momento, tá? Eu quero expor que em uma audiência, há um tempo atrás, eu falei que eu entregaria minha filha Maia, na época ela tinha 3 anos, eu entregaria minha filha de olhos fechados aos cuidados dele. Assim como sempre ele esteve com nossas 2 filhas, gente, o melhor pai do mundo, eu não tenho o que falar, ninguém pode falar nada dele, e a verdade vai aparecer. O que acontece? Hoje, a Mari chegou, completou uma família que já era do bem, já prezava por família, por bom relacionamento. A Mari chegou e isso incomodou, né? Tem gente que infelizmente se incomoda, gente do mal que não pode ver as pessoas felizes e se dando bem. E nós formamos realmente uma família que é verdadeira. Eu amo o Cris, eu amo a Mari, a gente se respeita, nós nos amamos. A Maia é irmã do bem, é irmã do Murilo, são todos humanos. Eu sempre falei isso. Temos uma convivência maravilhosa. E assim, gente, é a única coisa que eu quero dizer, tá? Conheço ele há mais de 30 anos, então com mais de 30 anos convivendo com o Cris, eu tenho um pouco de propriedade para dizer que eu conheço esse serzinho, tá? Conheço aqui, na palma da minha mão. Então, assim, quero agradecer, eu não imaginei que fosse respingar tanto assim em mim, muita gente chegou no meu perfil, então tô fazendo esse vídeo para a gente entender o porquê que nós temos esse relacionamento, nós prezamos, né, pela amizade, pelo bem, pela verdade, e a justiça já havia sido feita, e vai ser consertada, digamos. Tá? Então, obrigada pelas mensagens de apoio, não consigo responder todo mundo, e é isso. Ele é a melhor pessoa, melhor pai, melhor amigo, melhor tudo, tá? Reposta isso, Léo Dias.